Início de ano, irmãos, é um tempo de nós pensarmos naquilo que vai acontecer, olhando provavelmente para aquilo que aconteceu no ano passado e nos anos anteriores. Normalmente no início dos anos que fazemos algumas decisões ou que optamos por fazer algumas mudanças. Uma coisa é certa: se nós continuarmos a fazer as coisas da maneira que fizemos até aqui, vamos obter os mesmos resultados. Esta é uma afirmação lógica. Se o irmão continuar a fazer exatamente o que fez até aqui, vai continuar a ter os mesmos resultados, seja no que for. É curioso que nós sabemos isto do ponto de vista da lógica, não temos dificuldade em entender que assim seja, mas é interessante que nós somos tão teimosos que, apesar de sabermos isto, ano após ano nós continuamos fazendo as coisas muitas vezes da mesma maneira, mas estranhamente parece que ficamos à espera de que os resultados sejam diferentes. Ou seja, vamos imaginar, o irmão acha que está a ficar assim um bocadinho emperrado e que precisa, de se movimentar um pouco mais. Então, sendo assim, o irmão decide: não, este ano eu se calhar precisava de fazer um bocadinho mais de ginástica para ver se começava a mexer melhor. Mas a verdade é que o irmão não toma nenhuma iniciativa, não começa a fazer nada de especial, não faz como o irmão Mário, que diante de um problema vai tentar a sua solução e que resolve o problema e vai e traz o ramo de flores que faltava à mãe. O irmão simplesmente não se mexe durante o tempo inteiro, faz exatamente o que fazia no ano anterior e depois fica surpreendido porque realmente continua emperrado, não consegue se mexer. Ou então vai ao seu médico no início do ano para fazer os exames habituais da rotina e descobre que tem o colesterol alto. Diz: eu preciso baixar este colesterol. Mas continua a comer as mesmas coisas que comia o ano passado. Não muda nada na sua dieta. Portanto, é provável que daqui 6 meses ou no fim do ano, quando fizer os exames, o colesterol continue alto. Na vida espiritual, a mesma coisa. O que quer dizer, irmãos, que no início deste ano, e em qualquer momento em que nós queremos fazer uma avaliação da nossa vida, temos que fazer decisões. Temos que fazer escolhas. E essas escolhas acabam por ser determinantes em relação ao nosso futuro. As escolhas que nós fazemos hoje vão determinar muito daquilo que nós vamos ser amanhã. Eu vou convidá-lo a ver um exemplo bíblico de como escolhas feitas de forma errada podem trazer consequências graves. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. Gênesis 13. A partir do versículo 7 de Gênesis 13, nós lemos o seguinte: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores perante o Senhor. Quando Abraão deixou a sua terra, levou consigo o seu sobrinho Ló. Ambos tinham uma fortuna considerável e a sua fortuna foi investida essencialmente em gado. A vida nómade que eles iam viver
exigia uma riqueza fácil de transportar. E os rebanhos eram uma riqueza móvel. Podiam-se levar de um lado para o outro. Mas os rebanhos exigiam muita água e muito pasto. E por isso começaram a surgir os problemas. Notem bem, irmãos, que o problema não surge por carência, mas por prosperidade. Deus os abençoou tanto e eles tinham tanto que a certa altura estava a ser difícil conviverem. E os pastores que tomavam conta do gado de Abraão e os pastores que tomavam conta do gado de Ló não conseguiam se entender em relação ao direito de utilizar a terra. Apesar de tudo, havia uma distinção entre os rebanhos de um e de outro. E então surge a necessidade de uma escolha. Abraão chama o seu sobrinho, como patriarca que era, e dá-lhe a possibilidade de escolha. Diz, olha, escolhe tu. Se fores para cá, eu vou para lá. Se fores para lá, eu vou para cá. Enfim, está diante de ti a escolha e faz aquilo que quiseres. E Ló escolhe as campinas verdejantes do Jordão junto a Sodoma e Gomorra. Erro grave. Porquê? Bem, Ló errou em primeiro lugar porque ele devia ter honrado o seu tio que era mais velho. E segundo o costume e a cultura, era Abraão que devia escolher. Ló deveria ter respeitado que o seu tio Abraão era aquele que devia ter o direito de opção. Mas ele não discute com o tio. Assim que o tio lhe dá autorização para escolher, ele parte para fazer a escolha. Ele erra. Porque antes de poder fazer a divisão, a primeira coisa que ele devia ter feito em relação ao seu tio era submeter-se a ele e tentar manter a família inteira. Tio, não é bom que nós nos separemos. Tu és a minha referência. Desde que o meu pai morreu, tu és para mim como um pai. Tu é que tens tomado conta de mim. Tu é que me abençoaste. Se eu prosperei até aqui, eu prosperei por tua causa. Eu não quero me apartar de ti. Diz como é que nós podemos fazer para que as coisas funcionem bem. Mas não foi essa a posição de Ló. Ele achou que sozinho podia continuar a prosperar como tinha até aqui. Ele errou porque ele pensou apenas no lucro fácil. Escolheu a terra que lhe daria melhores condições de sobrevivência. Olhou para a campina e para o Jordão e pensou, aqui há pasto, há muita água, aqui as coisas vão me correr extremamente bem, este é um negócio que não pode falhar. Errou. Porque ele esqueceu de olhar para a vizinhança do local para onde ele ia se mudar. E ele esqueceu que não podia ir morar ali sem ser influenciado de alguma maneira pelas cidades que estavam à volta. E as cidades que estavam próximas ao local para onde Ló foi, eram nada mais, nada menos do que Sodoma e Gomorra. E nesta altura, já a sua fama de maldade era muito grande e tinha chegado aos céus. Nós teríamos que ler vários textos, continuar lendo os capítulos seguintes, para os irmãos compreenderem as consequências graves da escolha de Ló. O nosso tempo não permite, eu vou mencioná-las e os irmãos em casa, se quiserem, depois com calma leiam os textos para poderem ver aquilo que vai acontecer na vida de Ló. Mas vejam as 4 consequências principais daquilo que ele fez e da sua escolha neste dia. Primeiro, ele fica fora da aliança. Logo a seguir à separação entre Abraão e Ló, Deus vem falar com Abraão novamente e confirma a promessa que tinha dado inicialmente a Abraão, dizendo-lhe, eu te abençoarei, eu serei contigo e a tua família será abençoada e vocês vão possuir a terra. Se Ló tivesse ficado com Abraão, ele teria feito parte da bênção. Apesar de que a bênção não tinha sido especificamente para ele ia ser abençoado por estar junto ao seu tio. E como Abraão ia continuar prosperando, Ló também prosperaria. E como Abraão continuaria na paz, Ló também continuaria. E como Abraão seria o herdeiro daquela promessa de Deus que ia dar origem à salvação e ao Salvador, Ló também seria. Mas por causa da sua escolha errada e da separação do seu tio, ele fica fora da bênção.
ele fica fora da aliança, ele deixa de fazer parte do povo que Deus tinha escolhido para abençoar o mundo inteiro. Mas logo depois, passados talvez alguns meses, há uma guerra em que a cidade de Sodoma entra. Aquelas cidades cananitas eram cidades-estado, cada cidade tinha a sua própria governação e o seu próprio pequeno exército, e juntam-se algumas cidades para lutar contra outras cidades, e os guerreiros que vieram da zona da Mesopotâmia, da zona da Babilônia, foram mais fortes e venceram aqueles que estavam na região de Canaã. Sodoma foi derrotada e todos os seus habitantes foram levados cativos, e Ló perdeu a sua liberdade. Porque ele fez uma escolha errada. Porque ele se associou com quem não devia, ele é levado prisioneiro. Ele é conotado com os sodomitas. Olhando para as suas tendas e para a sua habitação próxima da cidade de Sodoma, os invasores imediatamente fazem a relação e dizem: este homem deve estar junto com eles, portanto vai também no pacote. E lá foi Ló, preso. Toda a sua riqueza que ele tinha valorizado tanto é levada junto. E nesta situação as coisas tornam-se extremamente dramáticas para ele. É Abrão, com a benção de Deus, que intervém neste caso e vai junto com os seus servos e combate de uma forma abençoada por Deus, porque não havia outra maneira dele conseguir derrotar um exército, e com criados e empregados domésticos e cuidadores de gado que ele tinha, ele derrota as tropas que tinham vencido Sodoma e liberta o seu sobrinho. Mas, no entretanto, Ló já tinha perdido uma parte significativa da sua riqueza nesta situação. Logo, ele deixa de poder habitar nas tendas onde estava antes, ele deixa de ter aquela abundância que tinha, e agora ele tem que ir morar na própria cidade de Sodoma. E ali ele vai se imiscuir, ele vai se juntar, ele vai ter comunhão com a corrupção que dominava aquela cidade. E nós sabemos o que acontece com Sodoma. Talvez alguns anos depois, não muito, o Senhor decide que havia chegado ao limite da sua misericórdia para com Sodoma. Por favor, irmãos, não se sintam incomodados com esta expressão sobre o limite da misericórdia divina. Trata-se de uma palavra bíblica. O Senhor tem uma misericórdia e uma paciência enormes. A sua longanimidade é realmente longa, mas há um limite. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O Senhor Jesus, mesmo nos trazendo a mensagem da graça e do Evangelho, Ele falou de um momento em que a porta se fecha, em que não há mais possibilidade. E a maldade de Sodoma tinha chegado a um ponto em que é necessário que ela seja destruída, e Ló seria destruído junto com a cidade. Mais uma vez, é o seu tio que o vai salvar. Desta vez não de uma forma direta, mas através da oração intercessória. Lembram-se, irmãos, da oração de Abraão? Abraão faz uma verdadeira barganha com Deus. Ó Senhor, se houver 50 justos, se houver 50 eu vou poupar a cidade. E depois Abraão pensou: bem, se calhar 50 é muito. Ó Senhor, se houver 45, olha, se houver 45 eu poupo a cidade. Ó Senhor, e se forem só 40? Se for 40 eu poupo a cidade. Ó Senhor, e se forem 30? E o Abraão foi descendo por ali abaixo, tentando a paciência de Deus, até que ele chega aos: Senhor, se houver 10. E Deus diz: olha, se houver 10 justos em Sodoma, eu vou poupá-la. Mas não havia. Só havia um. Só havia Ló. Era mais fácil o Senhor mandar o seu anjo, e Deus manda 2 anjos. E na história daqueles anjos, no capítulo 19, nós ficamos impressionados com a maldade, com a corrupção, com a perversão que tinha tomado conta dos sodomitas. E os anjos literalmente vão ter que tirar Ló de dentro da cidade pela mão. Ele, a sua esposa e as suas 2 filhas, 2 anjos, segurando uma pessoa por cada lado, só conseguiram salvar 4.
por causa de uma má escolha. Ele perdeu a aliança, perdeu a sua riqueza e depois perdeu tudo o que tinha. Mas ainda fica pior, irmãos, porque a história nos diz que as filhas de Ló, que tinham habitado em Sodoma durante todos aqueles meses ou anos, tinham sido contaminadas pela forma errada de pensar e de viver dos sodomitas. E quando elas percebem que só sobrou ela e o seu pai, e que elas não vão conseguir marido naquela região porque estão marcadas por causa da tragédia que aconteceu, elas embriagam o pai e engravidam dele. E ambas têm filhos do próprio pai. E estes filhos, irmãos, são a origem de dois povos, amonitas e moabitas, povos pagãos, povos rebeldes, adoradores de deuses falsos e que foram um espinho na carne de Israel ao longo de toda a história. As nossas decisões afetam não somente a nós, mas a nossa descendência, tanto para o bem quanto para o mal. Tal como Ló, irmãos, nós temos oportunidades de fazer escolhas na vida. Que escolhas nós temos feito? E que resultados temos tido? A escolha mais importante de todas é aquela em que nós entendemos que precisamos que Deus seja o centro das nossas vidas. Se você ainda não fez essa escolha, o momento de fazê-la é agora, não espere mais. Você não sabe quanto tempo ainda vai ter nesta vida. E nós não queremos de forma nenhuma assustá-lo com a perspectiva da morte. O que nós queremos lhe dizer é que o Deus que anunciamos aqui é um Deus de amor e de graça, que quer que você viva em comunhão com Ele, em amizade com Ele. E esta é a razão pela qual você foi criado e está aqui. E a decisão mais importante que pode fazer na sua vida é aquela de se voltar para Deus e dizer: eu quero, eu preciso de Ti na minha vida. Você não pode chegar a esta amizade com Deus só por vontade própria. Mas Deus providenciou um meio, e este meio chama-se Jesus. Porque através da sua morte na cruz, Ele ganhou a nossa salvação. E a escolha mais importante que você pode fazer é ir à presença de Deus e dizer: eu quero a salvação de Jesus. Eu preciso dele na minha vida. Mas aqueles de nós que eventualmente já fizemos essa escolha, continuamos vivendo aqui, irmãos, e continuamos tendo escolhas para fazer. E há decisões que precisam ser feitas. E todos nós vivemos momentos como Ló, em que temos que decidir em que aquilo que o mundo oferece, as campinas verdejantes, aquilo que parece vantajoso, bonito, e aquilo que o Senhor tem para nos dar. O caminho do Senhor é mais difícil. Jesus disse que o caminho que Ele oferecia era estreito e apertado. O caminho que o Senhor nos oferece exige arrependimento, confissão, sacrifício e fé. Mas, ó irmãos, é o único caminho que vale a pena ser vivido. Uma vez esteve diante de mim a opção entre viver em Portugal uma carreira médica de sucesso, e quando eu informei no hospital onde eu trabalhava que eu ia deixar tudo e seguia para o campo missionário na Guiné-Bissau, a diretora clínica do hospital marcou uma entrevista comigo. Eu era muito jovem, a minha esposa também, o meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava bem integrado, eu tinha sido criado nos Açores, estava acostumado com aquela vida. Eu era querido no hospital de Angra do Heroísmo, as pessoas tinham um bom relacionamento comigo. E aquela querida colega, com toda a simpatia e com todo o cuidado, procurou-me mostrar o erro da minha escolha. Você não pode salvar o mundo. Estas ideias humanitárias são muito bonitas, mas tem que pensar no futuro. Tem que pensar no futuro da sua família, tem que pensar no futuro do seu filho. E a proposta financeira que me fizeram naquela altura era muito boa.
passando de um ano para o outro, eu ia ganhar quase 6 vezes mais do que estava a ganhar. As perspectivas eram bonitas, eu via como viviam os médicos que estavam ali. Mas, irmãos, o caminho que o Senhor tinha colocado diante de mim era muito claro e evidente. Ele me chamou desde que eu era menino e disse: eu quero que tu sejas médico, missionário em África. E o caminho do Senhor, irmãos, apesar de ser estreito e apertado, é o caminho da paz. É o caminho do verdadeiro gozo. Porque é o caminho no qual nós andamos com aquele que nos criou e cumprimos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Cuidado com as escolhas que vamos fazer. Dependendo das escolhas, nós ficaremos dentro ou fora da aliança. Às vezes Deus quer tanto nos abençoar e nós escolhemos propositadamente caminhos que nos deixam fora da bênção que Deus quer nos dar. As escolhas que fazemos determinam se nós vamos ser levados cativos ou não. Quantas vezes nós fazemos escolhas que nos colocam em situações em que vamos ser mais tentados, em que vamos viver em situação mais difícil e de risco. As escolhas que fazemos irão determinar se nós vamos ou não perder o mais precioso. As escolhas que fazemos vão determinar se a nossa descendência receberá bênção ou maldição. São escolhas. Deus nos criou com esta capacidade. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor pela liberdade que Ele nos deu. Mas façamos a coisa mais sábia de todas, que é pegar essa liberdade, irmãos, e devolver a Ele. Senhor, obrigado porque Tu me fizeste livre. Mas Tu sabes, Pai, que eu não tenho a sabedoria e o discernimento para fazer a melhor escolha. Mostra-me o Teu caminho, porque eu quero viver a Tua vontade. Que este possa ser um princípio que norteie a nossa vida no ano de 2013. Amém.